Salve, salve família linda! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais um momento maravilhoso, mais uma oportunidade incrível de glorificar a Deus através da sua palavra, desse momento de leitura maravilhoso que a gente está diante dele agora, né? É, Como você já sabe, se já é inscrito no canal e faz parte desse movimento, esse movimento que a gente está fazendo é um movimento de leitura bíblica, onde a gente pega o Evangelho, né, e a gente lê e faz uma interpretação. Não necessariamente uma interpretação, né, mas a gente faz uma leitura comentada, que são comentários que eu trago muitas vezes de coisas que eu passei, de coisas que eu vivi, de coisas que funcionaram para mim, foram úteis, e eu compartilho para que todo mundo seja edificado, né? É, Se você ainda não conhece, eu recomendo que você dê uma olhada no primeiro vídeo do canal e nos vídeos anteriores para que você possa entender a proposta. No primeiro vídeo do canal você consegue entender toda a proposta do que está acontecendo. E nos demais vídeos você consegue fazer o acompanhamento do livro de Mateus que a gente começou e hoje vai fazer a leitura do capítulo 15. E a gente está fazendo esse movimento por entender e reconhecer que a palavra de Deus é a verdade. E que sem ela, a gente não consegue fazer isso. Sem a palavra de Deus, a gente não consegue romper a barreira do comum. Então a gente vai atrás do sobrenatural através da palavra. Porque em muitos momentos na nossa vida a gente passa por dificuldades, passa por provações, passa por situações onde muitas vezes a gente não se sente valorizado, não se sente amado, passa por muitas dificuldades. E é na palavra de Deus que a gente busca o consolo. É na palavra de Deus que a gente busca o alimento. É na palavra de Deus que a gente busca o renovo, né? Porque a palavra de Deus fala isso, né? Que Deus é um Deus de renovação. Ele reestrutura a gente de dentro para fora. Então, se você já conhece a proposta, sabe que toda vez que a gente vai fazer a leitura, a gente pede para tirar todas as distrações, você colocar o celular no silencioso, tirar notificações, para que a gente possa prestar atenção e se dedicar para esse momento agora, né? Ah, e muito importante também, toda vez que a gente vai fazer uma leitura bíblica, por ser um livro espiritual, a gente pede o acesso através do Espírito Santo, que é um acesso onde Deus derrama o seu espírito de entendimento para que a gente possa ver de fato o que precisa ser visto na palavra. Então, todas as vezes que a gente faz a leitura, a gente faz também uma marcação do versículo especial daquela leitura, né, do capítulo. E eu sugiro a você também fazer isso. Preste muita atenção na leitura que a gente vai fazer hoje e se você tiver um versículo que chamou sua atenção, digita nos comentários qual que é o versículo e por que te chamou a atenção, para que eu também possa ser edificado com os exemplos que vocês também apresentam, né? Porque é uma troca, lembra? A gente faz esse movimento de forma conjunta, porque a palavra diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então aqui estamos nós dois, né? Você aí atrás da telinha, eu aqui na frente dela, mas para que a gente possa fazer um movimento junto. Então, a gente vai fazer como é de praxe, aquela oração maravilhosa. Amado Pai, querido e amoroso Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer pela vida, agradecer pelas pessoas que existem, pelas pessoas amadas que o Senhor criou. Agradecer pela oportunidade de estar diante da tua palavra agora, Pai. Sabemos que essa importante, ela é fonte de alimento sólido. Assim como os nenenzinhos que tomam leite e depois vão crescendo e trocando a sua alimentação, evoluindo ela, nós queremos fazer isso através da tua palavra, Pai. Nós queremos absorver agora os nutrientes necessários para que a gente se fortaleça. Queremos que o Senhor derrame um entendimento sobrenatural, Pai, algo que não seria capaz por nós mesmos, mas que com a tua graça imerecida nós somos capazes de alcançar. Pedimos que o Senhor derrame também, Pai, um renovo nesse momento, essa pessoa que está aqui agora vendo esse vídeo, que ela possa respirar fundo, se desconectar de tudo que está fora, para que a gente possa concentrar e entregar o máximo nessa adoração
sincera que é a leitura do Evangelho. Muito obrigado, Pai, por ter mandado Jesus para que ele desse o exemplo que a gente precisasse seguir, porque sem ele não seríamos capazes de enxergar as coisas maravilhosas que estão no teu reino. Então, nos ajude, Pai, nos ajude a proclamar o teu reino, a vivificar o teu reino aqui na terra, para que a gente possa juntos construir isso. Eu te peço, Pai, que abençoe tanto eu, quanto esse irmão, quanto a todas as pessoas que vierem a se conectar com nós. Que em volta de nós tenha uma aura e essa aura contamine ou contribua para que as pessoas possam receber a palavra de Deus também, né? Eu te peço também, Pai, que se esse irmão estiver passando por um momento de dificuldade com relação à saúde, que o Senhor intervenha, Pai, e que a leitura possa encher os nossos corações e soprar o Espírito da vida dentro de nós. Em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Então vamos lá, seus lindos. Vamos começar a nossa leitura no capítulo 15, que diz assim: Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha que legal a pergunta que eles fizeram, né? Já vamos até fazer uma marcação aqui, ó. Porque os fariseus estão questionando o quê? As tradições, os costumes. Ou seja, são coisas que a gente carrega, mas que não necessariamente são nossos. São coisas que a gente aprendeu. Ali os fariseus eles estão falando da tradição dos anciãos. Por quê? Porque Moisés, quando escreveu o livro, ele deixou um mandamento para que a galera seguisse, né? Então, isso eles chamam de tradições. Mas quando Jesus ele veio na Terra, além de cumprir essas tradições, ele proporcionou uma experiência completamente nova. E eles perguntaram, né? Por que transgridem os teus discípulos as tradições dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai e à mãe, certamente morrerá. Olha que forte essa palavra, né, irmãos? Porque eles questionaram, os fariseus questionaram os discípulos porque não estavam lavando as mãos. E Jesus questionou: Por que vocês não honram a tradição? Né? Porque aqui eles estão dizendo: lavar a mão é pecado, mas Jesus está falando: maldizer o pai e a mãe também é pecado, e quem o fizer certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Olha que astuto que Jesus foi aqui, né? Questionando os fariseus das questões que eles estavam trazendo, né? Querendo dizer aqui, olha, vocês estão querendo falar que isso aqui está errado, mas isso aqui também está. E vocês estão passando por cima do erro, e isso não está certo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, e chamando a si a multidão. Disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. É isso que contamina o homem. Olha que forte que ele está falando, né? Porque aqui a ideia de lavar as mãos era para não ingerir bactérias, né? Mas o que Jesus está falando aqui? O que contamina o homem não é o que a gente come, e sim o que a gente fala. O que sai da nossa boca é que tem a capacidade de nos abençoar ou nos amaldiçoar, né? Porque nos contaminam com as palavras. E o 12 diz assim: Então
Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Olha que legal o que ele falou, né? Sabia que os fariseus se escandalizam quando escutam essas coisas? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olha isso aqui, gente. Nossa, isso aqui é muito forte, hein? Isso aqui é muito forte. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, muitas vezes a gente quer lidar com a maldade. Está aqui a maldade, ó. Como é que lida com a maldade? Deus já prometeu, toda planta que ele não plantou vai ser arrancada. Então a gente não precisa se preocupar. Deixai-os, deixai-os são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos esta palavra. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Olha que forte isso, né? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora? Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Do sistema digestório, né? A ciência que estudou o sistema digestório, Jesus já estava falando, né? O que a gente come pela boca desce pelo ventre e é lançado para fora. Então o sistema funciona. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Olha só que forte essa palavra, né? Porque ali está dizendo o quê? Quando a gente fala, e isso a palavra diz, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? Ó, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Se for palavras de maldição. Se for palavras de bendição, ou de abençoamento, ou de bênção, com certeza o resultado será diferente, né? Porque o coração, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Olha que importante que ele está falando, né? Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Isso aqui quem está dizendo é Jesus. No versículo 20. E partindo dali, o 21 diz assim: E partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando, no 23, né? Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que forte isso, né? Os discípulos, vendo aquela mulher atrás dele, eles estavam apavorados, falando: Vai, despede essa mulher, porque ela está incomodando. E Jesus falou: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, olha que bênção, né? Por mais que a gente ache que muitas vezes a gente pode estar incomodando, mas Jesus ele veio para nos salvar. Veio para salvar a mim, salvar a você, renovar a mim, renovar a você e dar um novo entendimento sobre a vida. Então, diz o 25, chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
Olha que lindo, né? E Jesus, então, respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Olha que lindo. Gente, isso aqui é outra promessa. Olha que lindo. E Jesus, respondendo, então, disse-lhe: Ó mulher, como é grande a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo um monte, assentou-se lá. Veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Mais uma vez, né, irmãos? Toda cidade que ele ia, todo mundo se ajuntava. E ele curava as pessoas por amor a elas. Porque ele ama a gente. É por isso que ele faz o que ele faz. Para que eu e você possamos ser edificados através da palavra. Porque ele ama a gente. O 31 diz assim: De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar a multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Olha que legal, né? Aqui, irmãos, ó, a gente está vendo um capítulo muito parecido com aquele que a gente viu no 14, né? Que foi aonde Jesus fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Aqui são 7 pães e um pouco de peixinhos. Mas o princípio ele é o mesmo. E aqui Jesus só está repetindo, né? Fazendo mais uma vez. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Olha que bênção, né, irmãos? Imagina a gente estar morrendo de fome, e aí de repente Deus dá um banquete, no final desse banquete ainda sobra um monte de comida para que mais pessoas possam comer. O 38 diz assim, ó: Ora, os que tinham comido em 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Olha que legal, né? O que Jesus fez, né? Essa que eu acredito que é uma das coisas mais bonitas, né? Jesus, vendo a dificuldade das pessoas, ele não esperou as pessoas pedirem comida. Muito pelo contrário, ele se antecipou e falou para os discípulos: é importante que a gente dê comida para eles, porque Jesus conhece a gente. Então ele sabe o que eu estou passando, o que tu está passando, sabe que esse canal aqui, que esse capítulo trouxe uma mensagem poderosíssima para que a gente possa se edificar na palavra. E para mim, o versículo que mais chamou a atenção no estudo de hoje foi o versículo 4 do 15, que diz assim: Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe certamente morrerá. Eu escolhi esse versículo porque eu realmente tenho uma certa relação com meus pais que não é necessariamente a relação que eu sempre sonhei ou que eu gostaria de ter construído.
Então, eu quero aproveitar também para pedir para Deus me ajudar, para fazer a parte de me instruir, me orientar, de fazer parte desse movimento comigo, né? Como foi Deus que ordenou, então eu peço que Ele me ajude, para que eu possa, junto com Ele, fazer isso. Muito obrigado por fazer parte desse movimento comigo. Eu te peço. Uau, olha só, um alerta de tempestade. Até perdi o foco do estudo, gente. Que doideira. Mas, então, para finalizar, né, como eu estava falando, o versículo que mais me chamou a atenção foi esse versículo 4, porque naturalmente, como eu não tenho ainda a relação que eu desejo com os meus pais, de honra e de gratidão, eu gostaria sim de pedir essa intervenção de Deus para que Ele me ajude a fazer da melhor maneira possível uma boa relação com os meus pais, para que eu possa fazer a vontade dele. E se você também passa por isso, se tem alguma dificuldade, algo na palavra que você pode pedir um reforço para ele, digita aí nos comentários, coloca aí. Olha, eu gostei desse capítulo porque realmente faz sentido com o que eu estou vivendo agora, sabe? Porque muitas vezes a gente não reconhece, né? E durante muito tempo eu acabei me afastando dos meus pais, né? Quando eu decidi sair de casa, passar um tempo vivendo longe deles, foi um movimento que eu fiz por não ter compatibilidade com algumas ideias, alguns ideais, alguns modos de pensar. E tá tudo bem, porque nem todo mundo pensa da mesma forma, né? Mas eu noto que a minha relação com eles ainda não é a que eu gostaria. E é por isso que para mim esse versículo faz tanto sentido. Então, eu vou pedir para você também, se você gostou do vídeo, deixar o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações também, porque todo dia tem um vídeo chegando novo, um vídeo que você pode desfrutar dessa leitura, pode fazer ela junto comigo. E eu também faço uma ressalva. Lembra que quando termina um capítulo, o que que a gente coloca aí? Hashtag até depois do fim, né? Porque o fim desse capítulo não é o fim da nossa jornada com Deus. Ele é só mais um passo na nossa caminhada, que a gente possa junto continuar essa caminhada em direção a Deus, fazendo dele o nosso norte, trazendo a palavra para a nossa vida. Eu vou ficando por aqui e te agradeço por mais um dia. Tamo junto. Até depois do fim, galera.